Bom, senhores, tudo bem? Estamos aqui por mais um vídeo aula e dessa vez vamos falar sobre trabalho a quente. Entre os focos que a gente vai ter aqui nesse vídeo, o principal dele, que é o foco total desse vídeo, é a nossa NR número 18. É a norma que fala sobre condições de segurança no trabalho da indústria da construção civil, tá? E nessa norma a gente tem um item que fala completamente sobre trabalho a quente. E antigamente, há muito tempo atrás, a gente tinha um foco maior na NR número 34, que era mais voltado na indústria da construção naval. E a gente utilizava muito o item dela que falava sobre trabalho a quente, para poder garantir procedimentos de segurança nas frentes de trabalho que se enquadrava nessa situação, tá? Porém, devido a muitas reuniões, ao passar do tempo, foi colocado dentro da NR18 esses itens para que a gente possa ter uma norma muito mais direcionada para poder fazer as aplicações de forma mais correta, mais relevantes para as atividades que nós vamos ter nas empresas no dia a dia, tá bom? E para dar início aqui, vamos ver primeiramente o que seria um trabalho a quente. Então vamos lá. No nosso item da NR18, 18.7.6.1, fala o seguinte: para o fim dessa NR, considere-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmeramento, corte e outras que possam gerar fontes de ignição. Então, uma das características para se classificar como trabalho a quente é que ele pode gerar fontes de ignição, ele pode criar um princípio de incêndio. E temos aqui os 3 exemplos do que seria uma fonte de ignição. Aquecimento, quando você tem um atrito entre dois corpos, dois elementos. Um exemplo, uma parede, uma lixadeira, uma barra de ferro, uma lixadeira. Devido ao atrito desse corte, a gente acaba tendo um aumento de temperatura. Até mesmo a perfuração. Muitas empresas aplicam procedimentos e permissões de trabalho para quente, usando como base até mesmo esse item da NR18, para poder classificar também a furadeira como uma atividade a quente, devido ao atrito que gera um aumento de temperatura, como é mencionado nesse item. Seteiras. As seteiras, devido à questão de contato também de entre os corpos, além de ter o aquecimento, pode também gerar seteira. Isso é muito comum quando você vai fazer um trabalho com peças metálicas. E chamas, a própria chamas em si. A gente temos o chicote, maçarico, que acaba utilizando a própria chama para poder executar suas atividades. Então, eles também entram nesse enquadramento para também ser classificado como trabalho a quente. Então, exatamente não precisa ter os 3. Só ter um desses já se classifica como trabalho a quente. Bom, senhores, tudo bem? Um detalhe importante também, quando definido na análise de risco, isso é o item 18.7.6.5 da NR18, ele fala o seguinte, que deve haver um trabalhador observador. Não necessita ser totalmente um trabalhador só para essa situação. Posso estar colocando um carregado, dependendo do tamanho da empresa, um bombeiro, um brigadista, um TST, para poder estar fazendo uma vigília sobre a atividade a quente que está sendo executada, até que o serviço seja concluído, e eu cumprimento com pós-serviço também. Como assim? O observador ele tem como papel vigiar a atividade, ver se não tem pessoas próximo que pode ser atingido devido a alguma questão de seteira, ou se eu tenho materiais que pode acabar gerando um princípio de incêndio devido à fonte de ignição. E também é de extrema importância o observador ver o pós-serviço. Por quê? Depois que o cara termina de fazer atividade a quente, fica muito ponto aquecido, muito bico de soda aquecido em locais.
E quando o cara vai devolver um material que ele acabou tirando para executar o serviço, ele acaba encostando nesses pontos aquecidos, podendo gerar até mesmo um princípio de incêndio. Então é muito importante esse observador, essa pessoa por fora, para ele avaliar o cenário em sua volta, daqui que está executando o serviço, para que ele possa ter essa jogada de ver essas situações que pode gerar algum problema, algum acidente, algum incidente e resolver ou melhorar a segurança daquele ambiente, tá? Por isso que eu falo, o observador não é somente para garantir o serviço e a conclusão dele, também é para garantir o pós-serviço, para que nada que foi deixado aquecido, principalmente naquele ambiente, possa gerar um princípio de incêndio. Capacitação. Nesse item da linha 18, que é o item 18.14.2, ele fala o seguinte: a capacitação, quando houver a operação de máquinas ou equipamentos, deve ser compatível com a máquina ou equipamento a ser utilizado. Como assim? Não entendi. O trabalhador que for capacitado, que ele vai operar uma determinada máquina ou equipamento, ele tem que receber orientações sobre o uso desse equipamento, ele precisa ter uma prática observada através de algum profissional que tem experiência desse equipamento, para que ele possa manusear de forma mais segura. E conhecendo o equipamento, ele também consegue ajustar ele, que muitos equipamentos eles são bem ajustáveis, ele consegue moldar para várias frentes de trabalho e vários posicionamentos, impedindo de você ficar em posturas ergonômicas irregulares, podendo até mesmo causar danos permanentes na pessoa. Então é muito importante que ele seja capacitado para ele aprender a como usar o equipamento, aprender quais são os riscos do equipamento que ele vai utilizar. Exemplo, uma lixadeira que costuma enroscar e puxar muito. Se o cara não tem o conhecimento, não teve uma orientação em cima disso, nesse momento ele pode vir sofrer um acidente ou um incidente, só porque ele não recebeu orientação e não recebeu uma capacitação para aquela máquina. E falando sobre capacitação, temos também a parte da proteção contra incêndio. É de extrema importância, além do trabalhador também ter essa capacitação, ser mencionado para ele, falado para ele, instruído para ele sobre a questão da importância da prevenção contra incêndio, e também garantir um equipamento para que ele possa estar executando o trabalho a quente. Ele precisa ter um extintor nas proximidades, porque se por acaso alguma situação vier a acontecer, temos um extintor próximo para poder garantir que aquele princípio não se torne um incêndio. Então é de extrema importância que nós temos de garantir para o trabalhador essa prevenção para impedir que uma situação pior venha a acontecer. Outro também detalhe também importante de falar aqui é a parte do primeiro socorros. É importante também, se alguma situação vier a acontecer, um corte, uma perfuração, o trabalhador tem que ter um conhecimento mínimo de como tomar uma ação naquela situação e também para onde levar se for necessário, ou aguarde o socorro vir, mas se tiver um local apropriado numa construção civil, é muito comum que nós temos o laboratório para esse tipo de situação, para que possa estar caminhando ele para um profissional mais qualificado para poder prestar os primeiros socorros. Então é muito importante que toda essa situação de prevenção contra incêndio e também um pós-acidente, o que fazer, é importante que nós passamos essas informações para os trabalhadores para que eles saibam qual é a conduta que eles têm que tomar na situação que ocorrer. E uma das maneiras que podemos tomar para evitar acidente ou minimizar se por acaso vier a acontecer, nós temos os nossos EPIs. Os EPIs, Equipamento de Proteção Individual, para atividade de acote, é claro que dependendo da empresa, existem algumas regras, existem algumas preferências maiores do que outras, tá? O que eu vou passar para vocês aqui é o básico do que é exigido aí fora, para esse tipo de trabalho. Trabalho quente,
Só que aqui vai ser classificado em duas situações: trabalho onde tem atrito, abrasão, e trabalho em si que utilizam chama, utilizam uma situação de temperatura muito mais elevada que impede que eu use uns EPIs muito mais específicos, tá bom? Então o básico aí que o pessoal pede para um serviço de corte, nós temos o capacete 3x1, que possui viseira, protetores auriculares, o capacete em si, temos o avental de raspa. Isso é um detalhe também importante, porque o avental de raspa ele tem a resistência para corte. E muitos deles também têm a resistência para temperaturas, principalmente quando tem a situação das seteiras. Porém, existem outros aventais que são vendidos no mercado que muitas vezes o pessoal acaba comprando achando que possui algum tipo de resistência para corte, mas na verdade não possui. Então a gente tem que ficar muito atento, consultar o equipamento, o famoso CA dele, para saber se ele tem a resistência para corte para que você possa estar utilizando. Temos a máscara, também muito importante, porque dependendo do que você for cortar, ele vai gerar alguns contaminantes, poeira naquele ambiente, e você tem que ter uma máscara para poder estar te protegendo a parte respiratória. Óculos, tem empresa que permite você tirar o óculos por causa da viseira, ou tem empresa que pede você utilizar os dois, tá? Isso aí já é uma regra um pouco mais interna. O importante é que você tenha uma barreira, uma proteção dos seus olhos. Temos também a luva. A luva tem que ter uma resistência para corte. Existem vários modelos, tem modelos com resistência baixa, média e alta. Aí depende muito do qual foi a avaliação que a empresa fez do seu serviço, porque além de você aumentar a resistência de corte, você também perde um pouco do tato da mão, dependendo da luva. Então a empresa tem que avaliar muito bem qual é a luva mais apropriada para a sua atividade, que te garante a segurança e também garante que você consiga trabalhar. Então, isso é um detalhe que, através de uma avaliação, vai determinar qual é o modelo mais específico que você vai utilizar. E também o calçado de segurança, né, o nosso botina, como a gente costuma chamar, que é o básico, o prático que a gente utiliza bastante, que também tem que ter uma resistência, só que aí depende muito da questão do terreno, precisa ter resistência para perfuração ou somente corte. O importante é que você tenha uma resistência para poder trabalhar dentro dos ambientes de trabalho com esse equipamento, tá? Então esses são os EPIs básicos para atividade de corte. Lembrando que dependendo da empresa, alguns itens pode mudar ou acrescentar. Agora, quando se trata de atividade de solda, alguns itens mudam, eles mantêm um determinado padrão, mas tem alguns itens mais específicos que acaba entrando. Primeiramente, o avental continua sendo um avental de raspa, porém, lembra que eu falei, é muito importante que você verifique se ele tem uma resistência para a temperatura, para poder bater com a atividade que você está executando. A máscara, nesse caso, já tem que ser uma máscara de solda, que é muito mais apropriado, tá? Você vai fazer o uso da máscara de proteção respiratória também, por causa dos fungos metálicos devido ao serviço com soda, principalmente igual na imagem, e uma luva que tenha uma resistência à temperatura. Tem algumas luvas de raspas, que também tem resistência à temperatura, que você possa usar nos ambientes de trabalho, ou você utiliza até mesmo uma luva térmica, igual essa luva que vocês estão vendo na imagem, tá? Mas tudo isso depende de uma avaliação, de uma análise que a empresa vai avaliar, vai se pôr como responsável para você poder estar executando a atividade com esses EPIs, tá bom? Esse é o mínimo no trabalho de solda, ele acaba entrando muito parecido com atividade de corte, porém você tem a máscara de solda que tem uma resistência muito maior à temperatura, tem uma proteção dos olhos onde ele abaixa a iluminação para que você possa fazer serviço de solda, que é muito mais apropriado, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas condições inseguras
que a gente pode ver dentro de um ambiente de trabalho, que são práticas erradas, que a gente acaba vendo o pessoal executando, que pode vir provocar acidentes no ambiente de trabalho. Vamos lá, primeiramente, as seteiras, que pode ser direcionada para pessoas. Por esse motivo que é muito importante, o operador e o observador, ele verifica o ambiente. Se tem uma situação de risco onde pode atingir uma pessoa, é importante que você faça barreiras físicas em volta, ou até mesmo proteção com lona, para poder garantir uma proteção para esse trabalhador, ou até mesmo, como vocês podem estar vendo aí na imagem, materiais, cilindros, caixa e assim por diante, que também pode ser atingido com essas seteiras e podendo provocar acidentes, incêndio, devido à falta dessas barreiras físicas e dessas proteção, até mesmo com lona, nesses ambientes. Outro detalhe também, posicionamentos errados, irregulares, que acaba expondo o trabalhador em risco, trazendo a lâmina para perto da perna dele, podendo pegar na sua perna, pegando em posturas irregulares. Lembra que eu falei no começo, é importante que o trabalhador seja capacitado pelo equipamento. Se ele souber utilizar de forma correta o equipamento, ele sabe moldar ele, virar ele para poder melhorar a atividade que ele está executando. E assim melhorando a postura de trabalho dele. E também fazendo utilizações de mesas, palacote, bancadas, onde ele consegue executar esse serviço de forma mais segura, prender na peça, do que ele usar a mão, do que ele usar as pernas para poder travar o equipamento e se expor numa situação de risco desnecessário, tá? Então é muito importante essa observação, essa análise, para que condições inseguras dessas que vocês acabaram de ver não venham a acontecer. E chegamos na reta final do vídeo. Quero agradecer aí por ter chegado aqui. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você tiver mais alguma coisa para comentar, fique à vontade para deixar nos comentários, tá bom? Lembrando que esse vídeo é um vídeo rápido, só de conhecimentos básicos, tá? Situações muito mais completa, muito mais elaborada, vamos dizer assim, somente executando um treinamento, um curso muito mais qualificado, vamos dizer assim, para que vocês tenham conhecimento melhores referente à atividade já quente, ok? Um abraço a todos e até mais.